Ele usou a expressão implodir. É interessante observar que, num certo sentido, essa desarrumação aconteceu também com os quadros políticos da cidade. Os grupos tradicionais, o Tony Gel, eu não citei o nome, mas assim, nessa reconfiguração, como é que eles ficam? Você vê... Boa. Vê só. Em Caruaru não foi implosão. Foi tsunami. Tsunami. O nome disso é tsunami. Não tem um que esteja rindo hoje, a não ser um. O Grupo Lira. O Grupo Lira é hegemônico, tem a prefeitura e saiu de Caruaru para conquistar o governo do estado, coisa inédita, porque além de representar a Raquel ser uma mulher, a primeira mulher governadora, que é um fato premente que a gente está falando e que é um dos pontos dessa eleição, o segundo ponto que pouca gente está falando é que nesta eleição o interior, fato que a gente só vê, por exemplo, a gente vê na Paraíba com os Cunha Lima, mas a gente não via em Pernambuco. Poucos foram os nomes de interioranos que chegaram a algum espaço, né, na majoritária de Pernambuco, e, geralmente para vice, o próprio João Lira Neto, pai dela, o Jorge Gomes, vice de Arraes, enfim, outros esses nomes assim, ou, por exemplo, o Fernando Bezerra Coelho, como é de Petrolina e virou senador, né? Mas senador é diferente, porque tem uma força governador ali por trás. Governador já é diferente, né? Porque é por si mesmo. Ponto. Então esse fator é importante. Agora, o que ocorreu? E não tira o mérito de Pinheiro, que quando você cita que o Lira tem a prefeitura de Caruaru, o Pinheiro até que está procurando, né? E creio até que conseguindo também imprimir sua marca. Não, sem dúvida. Mas querendo ou não, sem dúvida. Sim, ele é do grupo. Até que ele rompa ou não. Se ele não romper, é do grupo. Tá? E aí não é uma especulação, é só uma pontuação. Veja, o que ocorre hoje? Em Caruaru, os grupos políticos sempre não estavam na prefeitura, tinham uma cadeira parlamentar, certo? E o que nós tínhamos sempre os Lacerda, ou chama o que o Tony Gel, né? Mas os Rodrigues Lacerda, os Queiroz e os Lira sempre tiveram. E às vezes um ou outro, os Gomes ou os Liberato, também tiveram cadeiras parlamentares, que foram substituídas pelas cadeiras de Lessa e de Fernando Rodolfo, nessa última quadra da história. Ponto. Esse é o cenário. Só que, nesse momento agora, nem Lessa, nem Queiroz, nem Tony, a não ser o Fernando Rodolfo, que mesmo assim venceu, mas venceu com 10% de sua própria votação em Caruaru e, nesse caso, perdendo 22 mil votos na cidade. Então, ele teve 6 mil votos, gente. Então, assim, o Fernando Rodolfo conseguiu a eleição, e é uma vitória eleitoral, mas politicamente teve um enfraquecimento de Caruaru momentâneo, que pode ser... Tanto ele como a Rosa, apesar de se dizerem ser de Caruaru, não são. Não é? Porque a Rosa é natural de Caruaru, lá do Vassoural, a família, tudo isso a gente reconhece, mas a votação dela praticamente toda fora, e ela também construiu parte da história dela no movimento e Recife. Não é? Isso, ela teve 4 mil votos em Caruaru, dos 42 mil dela, 10%. Mesmo assim, ela não faz uma política Caruaru. Ela ganhou 4 mil votos, mas aí é um voto que, se você andar... Pode até ser um caminho construído aqui para frente. Que sempre vai ter, né? Mas ela tem um ponto aqui. Ela não é uma candidata orgânica da cidade, porque se você chegar no centro da cidade, a maioria das pessoas não sabe quem ela é. Essa é a realidade. E o Rodolfo, querendo ou não, Fernando Rodolfo diferente, as pessoas sabem quem ele é, mas ele já estava na segunda eleição. É óbvio que ele perdeu força. Caruaru perdeu. Ele pode reconquistar. Ele pode reconquistar. Isso aí não está fechado. Mas hoje perdeu força. Queiroz e Ivone, será que pode ter... Esses sim foram derrotados. Veja, a Rosa Amorim e o Fernando Rodolfo têm uma pontuação de derrota, não de derrota, ao contrário. Eles têm uma pontuação de que eles não tiveram o brilho eleitoral na cidade que eles buscavam, mas não quer dizer também que eles não tenham chance, porque eles têm uma cadeira parlamentar, têm um mandato para fazer, então está um campo aberto aqui. Né? E com a terra arrasada, para eles até ficou mais fácil, tá? Porque não tem mais ninguém para contrapor. Eles têm muito mais possibilidade hoje. Mas vamos lá, saindo desses dois que tem essas vitórias, mais vitórias com asterisco, vamos pensar assim, vamos para os derrotados mesmo, né? No sentido de cadeira mesmo. O Queiroz perdeu 2 cadeiras, gente. Votação, inclusive, qual é o ponto positivo? A maior votação no Caruaru, Queiroz para estadual, Vônei para federal. Mas isso vale de quê? Político sem mandato é o quê? Eleitor.
por isso é mandato eleitor. É um eleitor qualificado, mas eu também sou. E os seus Você. ficam desprotegidos, né? Pois Ficam é. descobertos, o grupo Pois que é. está com... Porque eu sou um eleitor, você é um eleitor, quem está me ouvindo é eleitor qualificado, não menos qualificado do que qualquer um deles. E que pese que eles já foram representantes de todos nós. Mas hoje eles não são. Quer dizer, eles são, gente, até 1 de fevereiro, né? Eles não perderam o mandato. Mas, vamos lá. O Lessa também perdeu, nesse mesmo formato, Tony já também perdeu. O que o cenário se avizinha? Você vê que os Lira conseguem essa hegemonia, apesar de não terem cadeiras parlamentares, né? Não tem, mas eles têm a prefeitura com Rodrigo Pinheiro e tem o governo do estado em próprio nome com Raquel Lira. Isso modifica a balança, desbalanceia. O jogo político carioca ficou desbalanceado. Um grupo com muito, não com tudo, porque não tem cadeiras, né? Mas no parlamento. Mas um grupo com muito, 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 e os outros grupos com nada. Então, grupos que tiveram cadeira e não tem mais vão ter que se reconfigurar. Foi um tsunami, sim, porque o que a tsunami faz? Ela vem, desmantela todo o ambiente no qual aquela onda passa. Quando a onda recua, fica o quê? Escombro, lixo, fica uma situação pedaços de pedaços para serem juntados ou não. Tem que limpar, tem que organizar. Eles vão ter que emendar os jogos. Claro que estão fazendo isso, né? Como diria antigamente, é lamber as feridas. Sim, é natural, tem que parar e reconfigurar. Agora, tem grupos aí que não chegaram lá, mas que, vamos lá, o Rafael, o Dilson Oliveira, o Anderson Corrêa. O vencedor da eleição, para mim, dentro dessa configuração de não chegar, o Anderson Corrêa e o Dilson Oliveira. O Anderson por quê? O cara faz 16 mil votos, 7 mil votos em Caruaru, com a pauta dos animais. Esse Anderson está de olho na prefeitura, viu? Sem dúvida deve estar. Eu fosse ele, eu estaria. Se fosse ele. Mas não necessariamente é uma conta de chegada. Não, né? Isso é algo... Ele deve construir isso, provavelmente. Agora vamos lá. Isso significa que ele foi vencedor, porque ele teve 7 mil votos na cidade, 9 mil votos fora, 16 mil votos no total, e uma pauta que ele ajudou a eleger Eduardo da Fonte, não Eduardo da Fonte, mas o filho dele, Lula da Fonte. O partido deve a ele, não sei se, enfim, ele já fez essa conta, se ele já falou isso ao partido, mas eu estou falando aqui claramente, olha, é um cara que agregou na chapa, né? E que, para si, construiu uma campanha com pouco recurso, aparentemente, que realmente funcionou para reforçar o nome dele para a Câmara de Vereadores, um nome para vice, um nome para prefeito, enfim, ele está no jogo. Porque essa questão da expectativa, nós temos dois conceitos importantes, Patrick e Paulo. Dois conceitos, vitória eleitoral, vitória política. Nem toda derrota eleitoral se traduz em derrota política. O Anderson teve uma derrota eleitoral, mas teve uma vitória política. Você fez agora há pouco, inclusive, uma observação em relação ao Bolsonaro, que a gente pode dizer a mesma coisa, né? Sim. Ele apesar de ter tido a derrota eleitoral, mas na realidade ele não sai fragilizado. Não sai fragilizado como seria o de se esperar de um derrotado, ao contrário.